Saudações da Advocacia Criminal. O meu nome é Salvador Neves da Silva Filho. Eu sou advogado com especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal. Hoje eu vou falar sobre o artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. É justamente o Estatuto do Desarmamento. Lembrem que no mês passado, no dia 19 de setembro de 2018, foram pegos dois indivíduos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e com ele foi encontrada uma arma de guerra. É uma arma conhecida como Browning .50. Esta arma tem um poder de fogo imenso. Ela tem cerca de 1,70 m de comprimento e pesa algo em torno de 40 quilos. Sabe-se que essa arma, segundo a investigação da polícia do Rio de Janeiro, essa arma estava sendo dirigida da favela da Rocinha, favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, estava sendo levada para o centro do Rio de Janeiro, para os morros do Falei e Fogueteiro. Então foram pegos dois indivíduos, outros conseguiram fugir, teve até troca de tiro. Essa arma, ela foi utilizada inicialmente nos anos 30 pelas Forças Armadas norte-americanas. Percebeu? Ela é capaz de disparar mais de 600 tiros por minuto. Ela atravessa carros blindados e até mesmo agências, empresas de segurança de transporte de valores. Essa arma estava sendo negociada por facções criminosas do Rio de Janeiro e de São Paulo por algo em torno de R$200 mil. Percebeu? Se você for pego com uma arma de uso restrito ou proibido, você vai ser enquadrado no artigo 16 da Lei 10.826/03. E o que é que diz o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento? Diz o seguinte: se você portar, deter, adquirir, manter sob a sua guarda em depósito, transportar arma de fogo, acessório, munição de uso restrito ou proibido, você vai ser penalizado com a pena de reclusão de 3 a 6 anos de reclusão. Tem mais: se esse crime for praticado por militares, forças de segurança e transporte de valores ou entidades desportivas, a pena ainda é aumentada da metade, então de 6 vai para 9 anos. Percebeu? Agora o que eu trago aqui na discussão é o seguinte, não tem nada a ver. Os indivíduos que foram pegos no Rio de Janeiro certamente não vão ser enquadrados nesse artigo, porque lá se trata de organização criminosa, que já tem um crime previsto na Lei de Organizações Criminosas. Trata também de comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito e proibido, está no artigo 17 e seguintes desta lei do Estatuto do Desarmamento. E também teve troca de tiro com a polícia, resistência à prisão. Então são uma série de outros crimes que foram praticados no Rio de Janeiro. Percebeu? Agora o que eu trago à discussão também é o seguinte: esse artigo 16, ele foi incluído na Lei de Crimes Hediondos desde outubro de 2017, outubro do ano passado, através da Lei 13.497 de 2017, foi incluída como sendo crime hediondo, conforme aquele parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8.072/90. E o que quer dizer com isso? Crime hediondo são aqueles crimes que não admitem graça, anistia, indulto, fiança. Tem mais: a prisão será inicialmente em regime fechado. Tem mais: a progressão de regime somente após o cumprimento de 2/5 da pena, se o réu for primário. Porque se ele for reincidente, o cumprimento da pena, a progressão de regime, somente após 3/5 da pena. Tem mais: a prisão temporária
que é justamente a prisão do inquérito policial para fazer as investigações, colher mais provas, os indícios de autorias. Essa prisão temporária é de 30 dias e pode ser prorrogada por igual período, se tiver comprovada necessidade, extrema e comprovada necessidade. Percebeu? Então é o seguinte, com a inclusão desse artigo 16 do Estatuto dos Armamentos, somente esse artigo, da lei toda dos Estatutos dos Armamentos, somente esse artigo foi considerado crime hediondo. Aí é o seguinte, veja bem onde é que eu quero chegar. Se o indivíduo foi enquadrado no artigo 16, o juiz poderá, na hora de fazer a dosimetria da pena, penalizar apenas com a pena de 3 anos. 3 anos, se ele for, por exemplo, tiver endereço fixo, trabalhar, não tiver antecedentes criminais, percebeu? Foi o primeiro crime que ele cometeu. Então ele pode pegar a pena mínima de 3 anos. Aí o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, com a pena de 3 anos, não cabe regime fechado. O regime inicial, que até 4 anos, é regime aberto. Então um indivíduo que foi pego com a arma desse tamanho, ele pode pegar apenas a pena de 3 anos, apesar de ser hediondo, meu Deus, crime hediondo, mas ele pode pegar somente a pena de 3 anos, 3 anos e pegar o regime aberto. E nesse caso, ele vai ser direcionado para a casa do albergado. Aí que está o problema. Outro problema, né? Porque não existe na maioria das cidades do país, não tem casa do albergado. Aí o que o juiz faz? Vai direcionar aquele indivíduo para prisão domiciliar. Prisão domiciliar, isso mesmo que você ouviu. O indivíduo vai ficar em casa durante o dia, durante a noite. Ele vai trabalhar ou estudar durante o dia, e só vai ficar recluso em sua casa, em sua residência, à noite. Percebeu? Isso é que todos nós, a maioria de vocês fazem todos os dias. Vocês trabalham ou estudam durante o dia e à noite ficam em casa, recluso. Essa é a penalidade para o cara que for pegar a pena mínima por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, você percebeu? Moral da história. O enquadramento do artigo 16 como sendo crime hediondo só veio ridicularizou a lei de crimes hediondos. Por quê? Acabou colocando uma pena branda, admitindo uma pena muito branda para a gravidade do crime. Percebeu? Então, uma solução seria, pelo menos, aumentar a quantidade de pena para que o indivíduo fique preso por mais tempo. Percebeu? Se você gostou deste vídeo, clique no joinha, clique no botão vermelho e se inscrevam. Deixem também seus comentários para que toda semana eu traga novas informações da advocacia criminal para todos vocês. Forte abraço e fique com Deus.